3.000 metros. 17 anos. Uma menina. 92 pessoas no avião. 91 mortos. Uma sobrevivente. Sozinha. Amazônia peruana. 11 dias. Eu sou o analista extremo. E hoje vou te mostrar a ciência por trás do impossível. Como uma adolescente sobreviveu à queda mais improvável da história. E o que você pode aprender com isso? Hoje, 24 de dezembro de 1971, véspera de Natal, Lima, Peru. Juliane Köpke tinha 17 anos. Acabara de se formar no ensino médio um dia antes. Estava ansiosa para encontrar o pai na estação biológica Panguana, no coração da Amazônia, para comemorar o Natal em família. Ao seu lado, a mãe Maria Köpke, ornitologista, especialista em aves tropicais. As duas embarcaram no voo Lança 508. Destino: Pucallpa, aeronave, Lockheed L-188, a Electra. Um turbohélice para 86 passageiros. Total a bordo: 92 pessoas, 86 passageiros, 6 tripulantes. Juliane tinha medo de aviões. Pressentimento. Mas outros voos haviam sido cancelados por causa da tempestade prevista. Lança era a única companhia que ainda operava e tinha má reputação. Já havia sido multada por falhas de segurança. Mas era Natal. E elas precisavam chegar. 12 horas. Decolagem. 12 horas e 25 minutos. Cruzando os Andes a 7.000 metros. Tempo bom. 12h30. Último contato por rádio. 12 horas e 36 minutos. O avião entra em uma frente de tempestade sobre a Amazônia. Altitude: 6.400 metros. 21.000 pés. Turbulência severa. Bagagens caindo. Pessoas gritando, chorando. Juliane relata. As pessoas estavam chorando, gritando, agarrando umas às outras. Segurei a mão da minha mãe ainda mais forte. E então, um raio atingiu a asa direita. O tanque de combustível. Fogo. Imediato. A asa direita se desprendeu. A turbulência extrema causou falha estrutural na asa esquerda, e o avião começou a se desintegrar no ar. A 21.000 pés. As últimas palavras da mãe de Juliane foram: "Isso é o fim." Juliane relata o que aconteceu depois. No momento seguinte, eu não estava mais dentro da cabine. Estava no ar livre, caindo. 3.000 metros de queda livre. Juliane estava presa ao assento, cinto afivelado. A fileira de 3 assentos se desprendeu como uma unidade, caindo de cabeça para baixo, girando. O som? Apenas vento suave, surreal. Juliane perdeu a consciência antes do impacto. E aqui está a pergunta que separa a ciência de milagre. Por que ela sobreviveu? Fator 1. Efeito paraquedas do assento. A fileira de 3 assentos tinha área de superfície grande, aproximadamente 2 metros quadrados. A rotação criou resistência ao ar. Efeito semente de bordo. Um helicóptero natural. Velocidade terminal reduzida. Estimativa: 60 a 80 km por hora no impacto, versus 200 km por hora em queda livre descontrolada. Fator 2. A copa da floresta amazônica. Densidade de árvores: 150 a 200 por hectare. Copa com múltiplos estágios. 30 metros de altura. Galhos flexíveis absorveram o impacto em 5 a 10 microimpactos progressivos. Não um único impacto fatal. Fator 3. Assento acolchoado. Espuma de poliuretano de 10 centímetros de espessura. Absorveu o impacto final no solo. Protegeu a coluna vertebral. Fator 4. Posição corporal. Presa ao cinto. O corpo não foi ejetado. Posição sentada distribui melhor a força do impacto. Resultado: clavícula quebrada. Corte profundo na perna esquerda. Corte no braço direito. Olho direito inchado. Concussão cerebral. Mas sem fratura de crânio. Sem fraturas na coluna. Juliane acordou no chão da floresta às 14 horas. 2 horas após o impacto. Sua primeira reação? Sobrevivi a um acidente de avião.
Mas sobreviver à queda foi apenas o começo. Juliane ainda estava presa ao assento. Cinto afivelado. O assento partido no chão. A mãe havia desaparecido. O assento ao lado estava vazio. Juliane vestia um mini vestido sem mangas. Apenas uma sandália. Havia perdido a outra. Óculos perdidos. Visão péssima. Míope severa. Tontura. Dor. Desorientação. Primeira decisão. Procurar a mãe. Juliane rastejou em círculos pequenos, chamando "mamãe" periodicamente. Marcou árvores para manter orientação, evitar andar em círculos, sem resposta. Acima dela, aviões de busca sobrevoavam. Mas a copa da floresta era densa demais. Eles não conseguiam ver os destroços, e Juliane não conseguia ver os aviões. No final da tarde do dia 1, ela encontrou um saco plástico com doces perto dos destroços. Seria a única comida pelos próximos 11 dias. E aqui acontece a primeira decisão crítica. Ficar nos destroços e esperar resgate? Ou seguir em frente? Juliane escolheu seguir em frente. Por quê? Porque o pai havia ensinado uma lição fundamental. Siga a água. Você encontrará pessoas. Juliane reconheceu os sons. Sapos, pássaros. Era a mesma floresta de Panguana, onde ela havia vivido 1 ano e meio quando criança. Lógica. Riacho leva a rio. Rio leva a assentamentos humanos. Destroços sem trilhas humanas? Morte certa. Juliane começou a caminhar. Dias 2 e 3. 25 e 26 de dezembro. Natal. Juliane encontrou um riacho pequeno. Decisão crítica número 2. Seguir o riacho a favor da corrente. Sempre downstream. Mas aqui está o contra-intuitivo. Ela não caminhou na margem. Ela caminhou dentro da água. Água na altura do joelho. Por quê? Vantagem 1. Navegação impossível de errar. O riacho é uma trilha natural. Vantagem 2. Menos predadores. Onças, serpentes, aranhas ficam nas margens e no solo. O centro do riacho é mais seguro. Vantagem 3. Hidratação constante. Água corrente é relativamente potável. O pai havia ensinado. Água parada tem parasitas. Desvantagem: hipotermia. Água fria contínua baixa a temperatura corporal. Juliane tremia constantemente à noite. Alimentação nos dias 2 e 3. Os doces do saco plástico. Ela racionou 1 a 2 por dia. Decisão crítica número 3. Racionar versus consumir imediato. Juliane escolheu racionar. Resultado: os doces duraram 4 dias totais. Forneceram energia crítica nos primeiros dias, quando ela tinha mais força. Evitaram hipoglicemia severa. A ciência por trás disso? O corpo humano sobrevive 3 semanas sem comida, com água. Doces são glicose rápida, energia imediata. Racionamento prolongou a janela de sobrevivência. As noites eram um inferno. Juliane dormia em árvores caídas, acima do solo úmido. Frio intenso. 15 a 18 graus Celsius nas noites da Amazônia. Sons de predadores. Rugidos, rosnados, insetos constantes. Mas ela continuou. Sempre seguindo a água. Sempre para frente. Dia 4. 27 de dezembro. Juliane ouviu o som de um abutre. Ela disse depois. Ouvi o som de um abutre, que reconhecia da reserva de meus pais. Senti medo porque sabia que eles só pousam quando há muita carniça. E então ela encontrou uma poltrona com 3 passageiros, caídos de cabeça para baixo no chão, soterrados parcialmente, mortos, sem sinais de vida, choque, horror. Juliane fez uma oração silenciosa pelas vítimas, e o medo cresceu. A mãe poderia estar em situação similar, mas ela tomou a decisão: continuar seguindo o rio, não ficar nos destroços. Os doces acabaram no final do dia 4. Dias 5 a 9, 28 de dezembro a 1º de janeiro. Alimentação? 0. Apenas água. E aqui começou o verdadeiro inferno. O ferimento no braço direito começou a infeccionar. Moscas botfly haviam depositado ovos no corte. As larvas começaram a crescer dentro da carne. A ciência por trás disso?
míase, moscas botfly, dermatobia hominis. Depositam ovos em feridas abertas. As larvas eclodem em 24 a 48 horas. Alimentam-se de tecido necrótico, tecido morto e tecido vivo. Podem causar infecção secundária fatal se não removidas. Juliane tinha aproximadamente 30 larvas no braço. Dor intensa. Cheiro de podridão. Sintomas nos dias 5 a 9. Fraqueza extrema. Sem comida por 5 a 7 dias. Tontura constante. Dificuldade de andar. Músculos fracos. Olho direito ainda inchado. Visão monocular. Ferimentos começando a infeccionar. Vermelhidão. Pus. Juliane disse depois: eu estava muito fraca. Não conseguia ficar de pé. Me sentia num universo paralelo, longe de qualquer ser humano. Por muito pouco eu não desisti de seguir em frente. Mas o que a manteve andando? Lembrar do pai e da mãe. As lições de sobrevivência do pai. O instinto. Água leva a pessoas. E aqui, antes de continuar a história, eu preciso te explicar a ciência que manteve Juliane viva. Porque o que aconteceu no corpo dela nos 11 dias é a diferença entre vida e morte. A fisiologia da fome. Como o corpo sobrevive sem comida. Dias 1 a 3. O corpo entra no modo glicogênio. Usa reservas de glicose armazenadas no fígado e nos músculos. Energia disponível por 24 a 48 horas. Juliane tinha os doces. Glicose externa. Isso prolongou esse estágio crítico. Dias 4 a 7. Cetose inicial. O corpo percebe, não tem mais glicose. Precisa mudar o combustível. Começa a queimar gordura corporal. Produz cetonas, um combustível alternativo para o cérebro. Sintomas: fraqueza, tontura, náusea leve. Juliane sentiu tudo isso. Dias 8 a 11. Cetose profunda. O metabolismo basal cai 20 a 30%. O corpo economiza energia. Desliga funções não essenciais. Os músculos começam a degradar. Catabolismo. O corpo come a si mesmo para sobreviver. Limite máximo? Aproximadamente 21 dias sem comida. Com água. Juliane estava no dia 11. Dentro da janela de sobrevivência. Mas no limite. E aqui está o fator crítico. Água. Juliane teve água abundante. Constante. Isso salvou sua vida. O corpo humano morre em 3 dias sem água. Desidratação fatal. Mas sobrevive 3 semanas sem comida. Se hidratado. Água é prioridade número 1. Sempre. Comida é secundária. Juliane entendeu isso instintivamente. Por isso caminhou dentro do riacho. Hidratação constante. 24 horas por dia. E tem mais. A psicologia da sobrevivência. Por que Juliane não desistiu? Estudos de sobrevivência extrema identificam 3 fatores psicológicos críticos. Fator 1. Propósito claro. Juliane tinha um propósito. Encontrar o pai. Honrar a memória da mãe. Sobreviver para contar a história. Propósito. Fornece combustível emocional quando o corpo desiste. Fator 2. Controle percebido. Juliane sabia o que fazer. As lições do pai. Seguir a água. Evitar frutas desconhecidas. Controle reduz pânico. Pânico mata mais que os perigos reais. Fator 3. Progresso visível. O riacho ficava maior a cada dia. Progresso mensurável. Esperança renovada. Amanhã encontrarei pessoas. Esse era o mantra diário. E tem um nome científico para isso. Síndrome da desistência. Pessoas morrem quando perdem esperança, mesmo com recursos disponíveis. 14 pessoas sobreviveram à queda inicial do voo Lança 508, incluindo a mãe de Juliane. Todas morreram aguardando resgate. Ferimentos, exposição, mas principalmente, desistência. Juliane manteve a esperança, manteve a vontade de viver. Vontade de viver é a diferença entre sobrevivente e vítima. Agora voltemos à história. Dia 10, 2 de janeiro de 1972. Por volta das 14 horas, Juliane viu algo. Um barco, atracado na margem do rio. Ela disse depois:
Pensei que estava tendo alucinações quando vi o barco. Quando toquei e percebi que era real, foi como uma injeção de adrenalina. Perto do barco, uma pequena cabana de madeireiros. Teto de palha. Dentro da cabana, motor de barco com tanque de combustível parcialmente cheio. Lata de gasolina. Ferramentas básicas. Sem comida. Os madeireiros não estavam lá. E aqui acontece a decisão crítica número 5. Tratar o ferimento com gasolina. Como Juliane sabia fazer isso? O pai, Hans Wilhelm, havia tratado o cachorro da família anos antes. O cachorro teve infestação de larvas. O pai usou querosene para matar as larvas. Juliane aplicou o mesmo princípio, com gasolina. Procedimento. Despejou gasolina diretamente no ferimento do braço. Dor excruciante. Gasolina queima carne viva. As larvas tentaram escapar entrando mais fundo na carne. Juliane puxou as larvas uma por uma com os dedos. Extraiu aproximadamente 30 larvas antes de desmaiar. A ciência por trás disso? Hidrocarbonetos sufocam as larvas, bloqueiam os espiráculos de respiração. As larvas instintivamente tentam escapar da substância tóxica. Gasolina também mata bactérias. Efeito antisséptico parcial. O risco? Gasolina pode causar necrose de tecido. Morte de carne saudável. Juliane teve sorte. A infecção não piorou. Fim do dia 10. Juliane desmaiou de dor e exaustão na cabana. Passou a noite lá. A primeira noite protegida em 10 dias. Dia 11. 3 de janeiro de 1972. Por volta das 7 da manhã, Juliane acordou na cabana. Por volta das 9 da manhã, 3 madeireiros peruanos retornaram ao acampamento. Descobriram Juliane deitada na cabana. Primeira reação dos madeireiros? Medo. Pensaram que era um fantasma, um espírito. Juliane estava, cabelo emaranhado, suja, magra, ferida, olho inchado, aparência irreconhecível. Mas Juliane conseguiu falar. Primeiro cumprimento em espanhol. Explicou a situação. Os madeireiros prestaram primeiros socorros, limparam os ferimentos. Deram comida, sopa, arroz. Deram água limpa. Enfaixaram o braço. Por volta das 11 da manhã, os madeireiros colocaram Juliane em uma canoa. Viagem de canoa. 7 horas rio abaixo até a estação madeireira em Turna Vista. Por volta das 18 horas chegaram à estação madeireira. Juliane recebeu mais cuidados. Um piloto local concordou em levá-la de avião pequeno até o hospital. Por volta das 19 horas, voo de 15 minutos até Pucallpa. Aterrissou no hospital local. Por volta das 20 horas, Juliane reencontrou o pai, Hans Wilhelm, no hospital. Condição médica na chegada. Havia perdido 18 quilos. Peso original. Aproximadamente 55 quilos. Chegou com 37 quilos. Desidratação severa. Múltiplas infecções. Clavícula quebrada não tratada. Ferimentos múltiplos infectados. Mas estava viva. 11 dias. Sozinha. Amazônia peruana. Viva. Mas a história não termina aí. 5 de janeiro de 1972. Juliane deu informações às equipes de resgate. Localizou a área aproximada da queda. Ajudou a encontrar os destroços principais. 12 de janeiro de 1972. O corpo da mãe, Maria, foi encontrado. E aqui está a descoberta mais chocante. Maria havia sobrevivido à queda inicial, como Juliane, mas morreu dias depois, por ferimentos e exposição. O pai Hans Wilhelm identificou o corpo. A teoria: Maria tinha coluna ou pelve quebrada. Não conseguiu se mover. O corpo estava menos decomposto que o esperado, indicando morte recente. Juliane disse anos depois: minha mãe sobreviveu por quase 2 semanas. Não podia se mover. Estava esperando por mim. Isso me assombra até hoje. E a descoberta ainda mais chocante: 14 pessoas sobreviveram à queda inicial. Todas morreram aguardando resgate, ferimentos, exposição. Apenas Juliane conseguiu se mover. Total de vítimas: 91 mortos. 85 passageiros, 6 tripulantes.
Único sobrevivente. Juliane Köpke. E antes das lições finais, eu preciso fazer uma comparação. Porque você assistiu ao vídeo de Aaron Ralston, 127 horas, um braço amputado. E agora Juliane Köpke, 11 dias, 3.000 metros de queda. 2 histórias, 2 extremos, mas uma lição universal. Aaron Ralston versus Juliane Köpke. O que eles têm em comum? Situação: Aaron, preso por pedra. Deserto de Utah. 127 horas imóvel. Juliane, perdida na Amazônia. 11 dias caminhando. Decisão crítica. Aaron, aceitar a morte. E depois, amputar o braço. Juliane, aceitar que a mãe pode estar morta. E depois, seguir em frente. Ambos aceitaram o pior cenário. E isso os libertou para agir. Ambiente. Aaron, deserto árido. Sede, calor extremo. Juliane, floresta úmida. Fome, frio à noite, opostos. Mas ambos letais, sem preparação. Conhecimento prévio. Aaron, montanhista experiente. Sabia sobrevivência básica, mas não planejou para falha catastrófica. Juliane, criada na Amazônia. Pai zoólogo. Lições de sobrevivência desde criança. Conhecimento prévio salvou ambos. Tempo. Aaron, 5 dias e 7 horas. Juliane, 11 dias. Ambos no limite da janela de sobrevivência humana. Resultado: Aaron perdeu um braço. Voltou a escalar montanhas. Juliane perdeu a mãe. Tornou-se bióloga. Ambos transformaram tragédia em propósito. Lição universal: aceitar realidade. Aplicar conhecimento. Agir mesmo com medo. Progredir um passo por vez. Sobrevivência não é força, é decisão. Juliane Köpke fez 5 decisões que a diferenciaram. 5 decisões que você pode aplicar hoje, na sua crise, na sua vida. Decisão 1. Aplicar conhecimento prévio. Juliane sabia o que fazer porque o pai havia ensinado. Hans Wilhelm, zoólogo, especialista em Amazônia. Maria, ornitologista, especialista em aves tropicais. Juliane viveu 1 ano e meio na estação Panguana quando criança. Aprendeu. Seguir a água, evitar frutas desconhecidas, reconhecer sons de animais. Ela disse depois: aprendi muito sobre a vida na floresta tropical, que não era tão perigosa. Não é o inferno verde que o mundo sempre pensa. Aplicação prática. Reconheceu os sons. Sapos. Pássaros. Mesma floresta de casa. Seguiu a água downstream. Lição do pai. Não comeu plantas ou frutas desconhecidas. Evitou envenenamento. Usou gasolina no ferimento. Lembrando o tratamento do cachorro. O que fazer? Eduque-se antes da crise. Aprenda habilidades de sobrevivência. Estude o ambiente onde vive ou viaja. Primeiros socorros. Navegação. Fogo. Quando usar? Viagem à área remota. Atividades outdoor. Preparação para emergências. Ciência. O cérebro sob estresse acessa a memória de longo prazo. Treinamento prévio se torna ação automática, sem pensar. Lição aplicável. Conhecimento prévio supera pânico. Eduque-se antes da crise. Decisão 2. Movimento constante versus esperar resgate. Opção A. Ficar nos destroços. Esperar resgate. Opção B. Caminhar seguindo o rio. Juliane escolheu B. Por quê? Aviões sobrevoando mas não conseguiam ver os destroços. Copa muito densa. Destroços em áreas sem trilhas humanas. Água sempre leva a assentamentos humanos. Eventualmente. Resultado: 11 dias caminhando. Encontrou madeireiros. Se tivesse ficado, provável morte por desidratação ou infecção. Como os outros 13 sobreviventes iniciais. O que fazer em crise? Mova-se em direção à solução, mesmo que incerto. Ficar parado é morte lenta. Quando usar? Perdido na floresta. Carro quebrado em estrada deserta. Situação sem resgate imediato. Ciência. Movimento gera calor corporal. Movimento mantém a mente focada versus desespero. Movimento aumenta chances de encontro casual com resgate. Lição aplicável.
Ação imperfeita supera a inação perfeita. Mova-se em direção à solução. Decisão. 3. Racionar versus consumir imediato. Doces encontrados. Saco com aproximadamente 20 a 30 doces. Opção A. Comer todos. Saciar fome imediata. Opção B. Racionar 1 a 2 por dia. Juliane escolheu B. Resultado. Os doces duraram 4 dias. Forneceram energia crítica nos primeiros dias, quando ela tinha mais força. Evitaram hipoglicemia severa. Ciência. O corpo humano sobrevive 3 semanas sem comida, com água. Doces são glicose rápida. Energia imediata. Racionamento prolongou a janela de sobrevivência. O que fazer? Avalie recursos totais disponíveis. Divida por dias estimados de sobrevivência. Disciplina supera impulso. Quando usar? Comida ou água limitados. Dinheiro em crise financeira. Tempo escasso em projeto. Lição aplicável. Recursos escassos exigem disciplina. Planeje longo prazo. Decisão 4. Andar na água versus margem. Escolha contra-intuitiva. Caminhar dentro do riacho. Água na altura do joelho. Vantagens. 1. Navegação impossível de errar. O riacho é trilha natural. 2. Menos predadores terrestres. Onças, serpentes, aranhas ficam nas margens. 3. Hidratação constante. Água corrente relativamente potável. 4. Menor risco de se perder. Desvantagens. Hipotermia. Água fria. Feridas expostas à água. Infecção. Mais lento que andar no solo. Juliane priorizou. Segurança de navegação sobre conforto. Resultado. Nunca se perdeu. Sempre progrediu downstream. O que fazer? Escolha desconfortável correta sobre escolha confortável errada. Analise riscos logicamente, não emocionalmente. Quando usar? Decisões de carreira. Trabalho difícil versus trabalho fácil. Saúde. Exercício desconfortável versus sedentarismo. Lição aplicável. Escolha desconfortável correta supera escolha confortável errada. Decisão 5. Autocirurgia com gasolina. Desespero racional. Situação dia 10. 30 larvas no braço. Infecção avançando. Sem ferramentas médicas. Dor insuportável. Opções. A. Deixar larvas. Risco de sepse fatal. B. Tentar remover com gasolina. Risco de necrose. Juliane escolheu B. Por que funcionou? Lembrou do tratamento do pai no cachorro. Gasolina era a única substância disponível tóxica às larvas. Aguentou dor extrema por mais de 10 minutos. Removeu todas as larvas. Resultado: a infecção não piorou. Sobreviveu até o resgate. Ciência. A decisão foi sorte mais conhecimento. Gasolina poderia ter matado o tecido saudável, necrose. Mas as larvas iriam causar sepse, 100% fatal sem tratamento. Juliane escolheu o risco menor. O que fazer? Em desespero. Ação imperfeita calculada supera a inação segura fatal. Avalie riscos. Escolha o menor. Quando usar? Emergência médica. Fazer algo versus esperar profissional. Crise de negócio. Pivotar versus falir. Lição aplicável. Em desespero, ação imperfeita calculada supera a inação segura fatal. Mas a história não termina no resgate. O que Juliane fez depois é tão impressionante quanto a sobrevivência. 1972. Mudou-se para a Alemanha Ocidental. País dos pais. Processou o trauma. Terapia intensiva. 1974 a 1980. Graduou-se em Biologia na Universidade de Kiel. Seguiu os passos dos pais. Especializou-se em morcegos. Mastozoologia. Pesquisa de campo na Amazônia peruana e brasileira. 1989. Obteve doutorado em zoologia. Tese sobre ecologia de morcegos tropicais. 1998. Participou do documentário Wings of Hope com o diretor Werner Herzog. Herzog havia sido programado para estar no mesmo voo Lança 508. Uma mudança de última hora salvou sua vida. 27 anos depois, ele voltou à Amazônia com Juliane. Filmaram a jornada dela.
Retraçaram os 11 dias. Juliane confrontou o trauma. Transformou em propósito. 2000. O pai Hans Wilhelm morreu aos 87 anos. Juliane assumiu a direção da Estação Biológica Panguana, a mesma estação onde deveria passar o Natal em 1971. Retorna ao Peru periodicamente para pesquisa de morcegos e conservação florestal. 2011. Publicou autobiografia When I Fell from the Sky, best-seller internacional. Hoje, em 2025, Juliane tem 71 anos. Nome de casada: Juliane Diller. Trabalha na Alemanha como bibliotecária científica na Biblioteca Zoológica de Munique. Co-diretora da Estação Panguana, um dos centros de pesquisa mais importantes da Amazônia peruana. Dedica a vida à conservação da Amazônia, educação ambiental, proteção de habitats de morcegos. Ela disse sobre Panguana: "É meu santuário, assim como foi para meus pais. A floresta me salvou, agora eu a protejo." Ela caiu do céu. Perdeu a mãe. Sobreviveu 11 dias sozinha. E dedicou a vida a proteger a floresta que a salvou. 3.000 metros. 5 decisões. Uma vida. Juliane Kupke não sobreviveu porque era mais forte que os outros. Sobreviveu porque aplicou conhecimento prévio. Porque se moveu quando outros ficaram parados. Porque racionou recursos. Porque fez escolhas contra-intuitivas corretas. Porque agiu quando a inação era a morte certa. Hoje você enfrenta crises que parecem impossíveis. Crise financeira, crise de relacionamento, crise de carreira. A mesma fórmula funciona. Eduque-se antes da crise. Mova-se em direção à solução. Racionalize recursos. Faça escolhas desconfortáveis corretas. Haja mesmo na incerteza. Próximo episódio: Joe Simpson. Andes peruanos. 1985. Ele e o amigo Simon Yates escalavam a face oeste do Ciúla Grande. 6.000 metros de altitude. Joe quebrou a perna. Simon tentou descer Joe com cordas, mas a corda acabou. Simon teve que escolher: cortar a corda ou morrer junto. Simon cortou. Joe caiu 50 metros em uma fenda de gelo, perna quebrada, sozinho, no escuro. E rastejou 3 dias para fora do crevasse. Depois mais 4 dias até o acampamento base, sem comida, sem água, com uma perna quebrada em 6 lugares. Como ele sobreviveu quando deveria ter morrido? Se você quer entender como pessoas comuns sobrevivem ao impossível, inscreva-se agora. Ative o sininho, porque no próximo episódio a ciência vai te chocar ainda mais. Eu sou o Analista Extremo e vejo você no próximo caso extremo.